Good evening, everyone. Everything okay? So, today I have a different advice for you. If you, like me, it's try to improve your English, a better thing to do is choose a thing that you like to do and make it in English. For example, I like to read books, so I choose a book in English and I read the book in English. In this way, I can improve my English, my vocabulary. Então, eu escolhi esse livro aqui, vou falar sobre ele, né? Eu quis dar essa pequena dica porque eu achei muito importante, pelo menos tem sido para mim, que estou tentando estudar inglês e uma maneira interessante é escolher alguma coisa que você gosta e tentar fazer isso em inglês. Como eu gosto de ler, eu estou tentando ler livros, a princípio, né, menores, mais simples, em inglês, para ampliar meu vocabulário. Isso tem valido muito a pena. E essa é uma boa dica. Esse livro é um livro mundialmente conhecido, há várias edições, e como vocês podem ver, ele é pequenininho, né, para quem ainda não conhece. É uma história bem pequenininha, bem acessível, né, economicamente falando. Tem inclusive uma edição de luxo aqui, que eu também tenho ela, muito bonita, né? Tem uma contracapa bem interessante, com a Via Láctea, o céu, né, o universo. R$19,90, bem em conta. Esse livro se insere na categoria infanto-juvenil, mas eu diria que ele vale muito para adulto também. Porque ele tem muitas reflexões existenciais, inclusive, né? Pode parecer que é só um livro, né? Curto, com alguns desenhos, né? Inclusive eu tô com a camisa aqui que é esse símbolo aqui do elefante dentro da cobra, engolido pela cobra, é bastante lembrado, né? Para quem gosta, para quem conhece a história. Ele foi escrito por Antoine Saint-Exupéry, um francês aviador. Ele foi escrito lá em 1943, só que publicado cerca de 20 anos depois por sua mulher. Onde a história se passa? A história, assim, a capa já dá uma pista, né? Para quem ainda nunca ouviu falar, dificilmente nunca ouviu falar, né? Tem uma criança, um jovenzinho aqui ao redor de algo que parece ser um planeta, um pequeno planeta. Mas a história se passa, a princípio, com o narrador, que também é aviador. Esse aviador, sofreu uma pane aérea no meio do deserto do Saara, no continente africano. E em meio a essa intempérie, ele se depara com um menino, com um garoto, com um rapaz, muito questionador. E esse é o Pequeno Príncipe. Esse aviador está lá tentando consertar seu avião, porque afinal de contas ele só tem água para passar de 7 a 8 dias, mais que isso ele vai morrer, então é uma questão de vida ou morte. E no meio dessa situação tão complicada, ele conhece o Pequeno Príncipe no meio do deserto. E como ele fica vários dias tentando consertar o motor, dia a dia, passo a passo, conversando com o Pequeno Príncipe, daquela maneira dele muito peculiar, ele vai descobrindo mais sobre a origem daquele pequeno garoto. Uma coisa que é bacana de perceber é que esse livro parece ser infantil, mas eu digo para vocês que ele é muito filosófico, há muitos questionamentos existenciais. O Pequeno Príncipe, ele confronta muito a visão de mundo das crianças com a visão de mundo dos adultos, né? Segundo ele, só as crianças sabem o que realmente importa. Então, a todo momento, ele está fazendo esse confronto de gerações. Em um dado momento, por exemplo, ele diz o seguinte: só contei sobre o asteroide B612 e citei o seu número por causa dos adultos. Adultos gostam de números. Quando vocês falam de um amigo novo, os adultos nunca perguntam como é a voz dele, de que brincadeiras ele gosta mais, ele faz coleção de borboletas, mas que idade ele tem, quantos irmãos tem, quanto é que ele pesa, quanto ganha o pai dele. Só assim é que pensam que o conheceu. Se vocês disserem aos adultos, hoje vi uma casa muito bonita, de tijolos cor-de-rosa, com gerânios nas janelas e pombas no telhado, adultos não conseguem imaginar. Precisamos dizer, hoje vi uma casa que custou muito dinheiro, então já são capazes de exclamar, mas que linda casa. Então ele questiona, que há um questionamento existencial, né? Sutil, às vezes nem tanto sutil assim, de que a gente valoriza muito questões materiais, não nos importamos com o que de fato vale a pena, né? Que é o que de fato a pessoa é. Quais são os desejos, quais são os gostos, né? Quais são os sonhos das pessoas. Por isso que eu digo, esse livro é para criança, mas é também e talvez muito mais para adulto, porque ele é muito profundo, né? E assim,
há vários momentos nos quais o Pequeno Príncipe vai contando a história. O aviador descobre que o Pequeno Príncipe, muito indagador, né? Essa é uma característica inerente do filósofo, né? Sempre está perguntando por que disso, por que daquilo. Ele vai descobrir que o Pequeno Príncipe não é do planeta Terra. O Pequeno Príncipe veio de um pequeno asteroide chamado B612. E antes de chegar na Terra, ele visitou outros planetas, sempre conhecendo adultos muito sérios que não sabiam, sob a ótica dele, o que era de fato importante na vida, né? Ele visita ali uns 7 países até chegar no planeta Terra. E antes de chegar na Terra, ele se depara com várias pessoas, né? Um muito vaidoso, um bêbado, um geógrafo, mas nenhum, aos olhos dele, é uma pessoa interessante. Até que chega na Terra e ele conhece, não antes de conhecer o aviador, ele não conhece o ser humano, mas conhece uma raposa, né? E essa é uma das passagens mais famosas desse livro, né? A raposa vai explicar para ele a importância de se fazer amigos, de cativar as pessoas, né? Esse é um diálogo dos mais conhecidos na literatura mundial. Por exemplo, é muito bonito quando a raposa diz para o Pequeno Príncipe, e o Pequeno Príncipe explica isso para o aviador que está conversando com ele, enquanto conserta o avião, sobre como se faz para cativar uma pessoa. Ele diz o seguinte: estou procurando pessoas, disse o Pequeno Príncipe. O que é que significa cativar? Pessoas têm espingarda e passam o tempo todo caçando e também criam galinhas. Aliás, na minha opinião, é a única coisa interessante que humanos fazem. Está procurando galinhas? Aqui pergunta a raposa. Não, disse o Pequeno Príncipe. Procuro amigos. O que significa cativar? É uma coisa que todo mundo esqueceu, disse a raposa. Quer dizer, se ligar a alguém, criar laços com alguém. Laços? Sim, laços. Por enquanto, para mim, você é só um rapazinho perfeitamente igual a outros 100 mil rapazinhos. E eu não preciso de você. E você também não precisa de mim. Por enquanto, para você, eu sou só uma raposa igual a outras 100 mil raposas. Mas se você me cativar, passamos a precisar um do outro. Passa a ser único no mundo para mim. E para você, eu também passo a ser a única no mundo. Bonito como ele explora essa questão do cativar. Como que alguém passa a ser importante para o outro, a partir do momento que ele consegue cativar, né, essa pessoa e vice-versa. E a gente vai descobrir também que o pequeno asteroide onde o Pequeno Príncipe mora possui 3 vulcões, 2 deles ativos, e também tem uma rosa, motivo pelo qual há mais inquietação no Pequeno Príncipe, porque a todo momento ele se lembra da rosa e deixou essa rosa sozinha, e ele acha, a partir do momento que ele aprende com a raposa, ele acha que a rosa também o cativou, e por isso ele é responsável por aquela rosa, e por isso ele resolve voltar para o seu planeta, né? O enredo é simples, mas as reflexões sutis que lá estão são muito profundas. Vale muito a pena para você, criança, adolescente, adulto, idoso. Leia O Pequeno Príncipe de Antoine Saint-Exupéry.